Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde, Nós, a Europa, programa realizado em parceria com Europe Direct, Madeira. É interveniente Marco Teles, a quem saúdo. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos começar esta nossa conversa, a primeira entre nós os dois, nesta nova fase do Nós Europa, com uma referência à morte do líder do Hamas, que pode abrir um novo capítulo no conflito Israel-Gaza. Sim, é verdade. É uma notícia não necessariamente europeia, foge aqui a uma notícia de caráter internacional, mas bastante importante pelas implicações que a morte do líder do Hamas pode realmente ter. Há aqui uma perspectiva que esta morte pode enfraquecer o Hamas e também vem, digamos, repor justiça às famílias que perderam amigos, entes queridos, já há um ano atrás, portanto, a 7 de outubro do ano passado. Recordamos que foram, nessa altura, assassinadas 1.200 pessoas e foram feitas reféns mais de 200. E, portanto, há aqui agora todo um leque de novas possibilidades e que esperemos que se traduza, de facto, num abrir portas para o acelerar do encerramento deste conflito. Tenho dúvidas que assim seja. O primeiro-ministro israelita já deu a entender que as suas intenções não se ficarão por aqui. Creio que esse é um aspecto a ter em conta e, por outro lado, eu também recordaria que o Hamas já demonstrou no passado que não existem insubstituíveis na sua organização e, como tal, a sua capacidade de reação à perda do líder, enfim, teremos que aguardar um pouco para ver, mas não é assim tão claro que esta morte do líder do Hamas se traduza já no imediato no fim do conflito. Conflito Israel-Palestina, que tem implicações em todo o mundo, tal como o da guerra na Ucrânia, que foi um dos temas abordados no Conselho Europeu que está a decorrer estes dias. Exatamente. O Conselho Europeu termina hoje, iniciou-se ontem e iniciou-se precisamente com a presença do presidente Zelensky. Como não poderia deixar de ser, o conflito na Ucrânia e a invasão russa esteve na ordem do dia, ocupando grande parte deste Conselho Europeu, mas não foi tema único. Também foi dado uma particular atenção à questão da competitividade europeia. O Conselho Europeu apelou novamente a se desenvolverem esforços no sentido de aumentar a competitividade da União, reforçar a nossa resiliência económica, o que implica forçosamente uma renovação industrial da Europa. E nesse sentido, o Conselho foi efetivamente mais longe, relembrando mesmo a necessidade de se ter em linha de conta dois relatórios essenciais, o relatório Letta, intitulado Muito Mais do que o Mercado, e um segundo relatório, mais atual e que de resto foi abordado na semana passada, portanto o relatório Draghi, intitulado O Futuro da Competitividade Europeia. Portanto, dois documentos estruturantes que têm orientações muito claras para o futuro da União Europeia. Falou-se também de migrações, Marco Teles. As migrações, Marta, será sempre aquele tema que estará na ordem do dia. O nosso programa, o Nós, a Europa, tem de facto já algum tempo de existência e assiduamente nós abordamos este tema das migrações. É um tema sensível e é também particularmente sensível no sentido que cada Estado-membro tem dificuldades específicas relacionadas com esta temática e tem também, naturalmente, os seus interesses particulares. E, portanto, o que foi ontem debatido neste Conselho Europeu prende-se com a necessidade de se tentar encontrar soluções inovadoras no sentido de prevenir e combater a migração irregular. Essa sim é de facto o grande problema. Falou-se aqui nestas que poderão ser as tais soluções inovadoras
de um plano de externalização da política da migração, não é propriamente um plano que reúna consensos em todos os Estados-membros e que até levanta dúvidas sobre a capacidade ou não de se conseguir respeitar os direitos humanos, mas que em termos práticos, passaria pela construção de, há quem chame centros de regresso, o nome aqui não está propriamente definido, mas estruturas criadas em países terceiros que teriam como objetivo acolher as pessoas cujos pedidos de proteção internacional tenham sido rejeitados. Portanto, é uma opção que eu diria que há uns meses atrás estaria fora de contexto e que neste momento é uma opção que está em cima da mesa e para a qual se deve dar alguma atenção. Ao que me parece, os líderes europeus também debateram este fenómeno no âmbito da instrumentalização feita pela Bielorrússia e pela Rússia. Pois, aqui diria que é quase um subtema, um subcapítulo desta temática, na medida em que a Polónia tem aqui um problema específico relacionado com a temática das migrações, que são, no fundo, as migrações forçadas por parte dos países vizinhos, a Bielorrússia e também a Rússia, que de certa forma têm tentado empurrar os migrantes para a Polónia, para a Finlândia, para os Estados Bálticos e, portanto, esta é uma situação que tem afetado de forma muito particular a Polónia e Donald Tusk, que foi de resto já presidente do Conselho Europeu, o atual primeiro-ministro da Polónia, abriu o debate ontem com uma comunicação em que apresenta uma nova estratégia do país contra esta problemática específica e que inclusivamente prevê uma suspensão temporária do direito de asilo na Polónia. Portanto, obviamente não é um tema também muito de fácil aceitação, digamos assim, pelos restantes parceiros, mas é um tema, um subtema, digamos assim, muito particular que decorre desta instrumentalização que tem sido provocada pela Bielorrússia e pela Rússia. Uma outra questão, vamos focar a celebração do Dia Mundial da Alimentação, foi a 16 de outubro e permite várias leituras. Sim, esta semana, na quarta-feira, para ser mais exato, celebramos o Dia Mundial da Alimentação, uma efeméride que já tem algumas dezenas de anos e o aspecto curioso desta celebração é que, de facto, nós temos a plena noção que o setor agrícola a nível mundial é capaz de produzir alimentos suficientes para toda a população. E, curiosamente, apesar de tudo isto, nós sabemos que há aqui o fenómeno da fome que continua a persistir década após década. E, de facto, se por um lado nós temos milhões de pessoas que à escala mundial não têm alimentos suficientes para as suas necessidades diárias, por outro lado, nós temos também, curiosamente, uma grande fatia da população que, infelizmente, tem problemas graves, também com a alimentação, mas por excesso. Sim. Portanto, é esta, no fundo, este mundo de contrastes a que se junta um outro problema relacionado com a alimentação, que é a questão do desperdício alimentar. Estima-se que por ano são mais de 1.000 milhões de toneladas de alimentos que são deitados fora e, portanto, é neste jogo de contrastes que se celebra o Dia Mundial da Alimentação e para o qual, a nível da União Europeia, pelo menos de algumas instituições, o foco foi dado também, relembrando a importância das dietas saudáveis e relembrando também aquele papel que a União Europeia tem feito, nomeadamente nas produções tradicionais e que passa, por exemplo, pela criação das indicações geográficas e pelas denominações de origem protegidas, relembrando aqui que nós na Madeira temos os últimos dois grandes produtos que viram reconhecido, que viram no fundo receber este selo por parte da União Europeia, foi precisamente o requeijão da Madeira, com o IGP, portanto a indicação geográfica protegida, e a cebola, que tem, enfim, na freguesia do Caniço, o seu principal impulsionador, que fica também reconhecido o DOP, a denominação de origem protegida. Portanto, uma efeméride que valerá sempre a pena recordar.
O Parlamento Europeu atribui anualmente o Prémio Sakharov para a liberdade de pensamento. As nomeações foram anunciadas no final de setembro. A 24 de outubro é escolhido o laureado. Marco Teles, o que é que podemos dizer deste prémio? Pois, é um prémio anual, como a Marta referiu e bem, para a liberdade de pensamento. Há um valor financeiro associado, mas que obviamente não é aqui muito relevante. O importante é destacar pessoas, destacar organizações que sejam efetivamente exemplares na defesa dos direitos humanos, na democracia, as liberdades. E para este ano foram anunciados, portanto, 3 finalistas, cabendo agora aos líderes dos grupos políticos no Parlamento Europeu e à sua Presidente em particular, o anúncio, no próximo dia 24 de outubro, do vencedor deste prémio. Quem são, no fundo, os finalistas? Temos 3 candidatos ao prémio final, um professor universitário do Azerbaijão, que é um académico, portanto um ativista anticorrupção, foi preso precisamente o ano passado depois de criticar a indústria do petróleo e do gás do seu país. Neste momento encontra-se em prisão domiciliária. Esta prisão é também algo muito importante na medida em que nós não podemos esquecer, depois a agenda política, não vamos esquecer que temos a COP29 que irá se realizar este ano precisamente em Baku, no mês de novembro, portanto a capital do Azerbaijão, e portanto desse ponto de vista esta figura que aqui está será muito importante também para a própria realização do evento. Por outro lado, temos 2 figuras que porventura nos são mais próximas por uma realidade que habitualmente acompanhamos, que é a situação da Venezuela, e portanto estamos a falar de Maria Machado e de Edmundo Gonçalves, 2 candidatos às eleições na Venezuela que foram afastados. Aliás, o Edmundo Gonçalves foi, de resto, reconhecido pelo Parlamento Europeu como o presidente legítimo da Venezuela, numa resolução que foi tomada agora no mês passado, mas efetivamente não foi esse o entendimento das autoridades venezuelanas e, portanto, Nicolás Maduro continua a ser o presidente do país. E, portanto, há aqui também uma grande expectativa sobre a possibilidade de Edmundo Gonçalves e de Maria Machado serem eventualmente os finalistas e os vencedores deste prémio. Os últimos candidatos, portanto, estamos a falar de 2 organizações, uma associação independente de mulheres na Palestina e uma organização árabe-judaica, constituídas a primeira em 2021 e a segunda em 2014, mas que juntaram esforços recentemente em 2022 e fizeram, na verdade, uma parceria para tentar acabar com a violência nas suas regiões, e o trabalho que elas têm feito tem recebido inúmeros elogios e foram, de resto, até nomeadas para o Prémio Nobel da Paz. São também fortes candidatas a ganhar o Prémio Sakharov este ano. Para terminar a nossa conversa, Marco Teles, algumas curiosidades, alguns dados do Eurostat. Para terminar, e se calhar relacionado também com algum dos temas que nós falamos cá, porque alguns dos temas foram realmente pesados e eu diria até que tristes, mas o Eurostat publicou uma estatística. O Eurostat publica praticamente diariamente curiosidades sobre a União Europeia, e esta está relacionada com a satisfação que os europeus têm com a sua vida. E de facto, a média, numa escala de 0 a 10, a média europeia situa-se nos 7,3, e atualmente os países mais felizes da União Europeia são precisamente a Finlândia, ocupa o primeiro lugar com 7,8, seguida da Bélgica, da Áustria, Roménia e Eslovénia, todos com 7,7. Portanto, já não será a Dinamarca o país vencedor, como tem sido o hábito nesta estatística, e por último, ou diria em lugar oposto, o país com a pontuação mais baixa e digamos que os cidadãos mais infelizes ou menos felizes, se quiserem, são os búlgaros com uma pontuação de 5,9. Apenas para dizer que Portugal não está mal cotado nesta estatística, estamos com 7,1, portanto não ficamos em primeiro, mas estamos até um pouco acima de metade dessa tabela, e terminaria dizendo que estamos obviamente a falar de um indicador
que é relativo, que é de difícil cálculo, mas que procura ter em conta não apenas os aspectos materiais da vida, e este aspecto parece-me muito importante. Normalmente nós associamos depois o desenvolvimento e a felicidade a indicadores económicos como, por exemplo, um PIB, que obviamente é importante. Estas condições materiais e as riquezas respectivas dos países são importantes para se alcançar uma qualidade de vida maior, mas há outros elementos que são também importantes e que entram neste cálculo, como seja a qualidade do emprego, a saúde, a educação, o lazer, Sim. ou, por exemplo, as próprias interações sociais, que são cada vez mais importantes numa altura em que nós estamos, obviamente, cada vez mais conectados, ainda que de forma cada vez mais assente no digital e menos no aspecto No físico, o físico. que é de lamentar. E assim ficamos com esta curiosidade. Marco Teles, obrigada e até à próxima conversa. Obrigado, eu, Marta. Um bom fim de semana.